E aí, pessoal do CCB, vocês pediram, essa é a continuação da primeira aula que nós demos baseado na Epístola de Tiago, que nós chamamos de Fé em Prática. Então, eu estou fazendo essa gravação aqui pelo PowerPoint, não é como nós costumamos fazer, mas nós vamos seguir. Eu vou fazer uma breve recapitulação, né? O propósito da classe é unir aquilo que nós aprendemos como cosmovisão em conexão com a nossa vida cotidiana, nossa vida comum. Então, é colocar a fé em prática. E na aula passada, nós iniciamos entendendo quem era Tiago, as saudações que são utilizadas geralmente nas epístolas e qual é utilizada aqui em Tiago. E nós já fomos para os grandes temas da carta. E nós focamos nas provações e como elas conectam a gente com a maturidade cristã. A provação gera maturidade. Quando nós passamos por esse processo, como Deus quer que nós passemos. Então, a gente já falou que ele é o irmão de Jesus, a gente já falou sobre o envolvimento dele, né? Aí em relação a toda a questão da liderança, a questão da ação dele mesmo, né? Em relação à igreja de Jerusalém, às ovelhas. Então, Tiago era um líder e ele teve um papel muito importante no concílio, né, de Jerusalém. E a gente tem aqui também a data aproximada, foi provavelmente a primeira carta, né, escrita à igreja, a judeus dispersos por causa da perseguição após a morte de Estevão. Eles estavam aí no Chipre, na Fenícia, na Antioquia. Então a gente tem aqui, né, a Fenícia, a gente tem aqui embaixo a Judéia, Jerusalém, Fenícia aqui, que é o mesmo que aqui. Aí tem Antioquia e a gente tem o Chipre. Então, nós falamos sobre a introdução, né, que o objetivo era o desenvolvimento cristão, a maturidade, o crescimento deles. Nós temos aqui esse comentário do Douglas Moo a respeito da tensão social, né, que eles estavam tendo em relação à convivência com judeus, os pobres injustiçados pelos ricos senhores de terra, eram levados a tribunais, eles sofriam perseguição tanto de judeus quanto de gentios, que os judeus não os achavam judeus o bastante, os gentios os achavam judeus demais. E aí eles estavam tendo desafios para viver a vida cristã. Então, Tiago os encoraja. Ele aponta para a maturidade como desenvolvimento natural, por meio do qual o sofrimento nos conduz, né? E também nós temos a lembrança de que nós temos a coroa da vida, né? Nós temos uma recompensa assegurada para nós quando vivemos fielmente. Já falei sobre isso. Já falamos sobre essa estrutura. Como esse é um vídeo complementar, eu vou passar bem por cima, bem rápido sobre esse ponto, que eu creio que nós trabalhamos o bastante. Nós, inclusive, lemos Jó, nós refletimos sobre a origem da provação, né? E como Deus se relaciona com isso. Até citamos sobre Satanás, enfim. E a perspectiva que nós temos, né? Que as provações vão produzir alegria depois que nós passamos por elas. E que elas têm esse impacto de mexer conosco mesmo, né? E Deus é o responsável pelas nossas vidas. Então, mesmo em meio à provação, não muda o fato de que aquilo que Ele disse que faria, Ele vai continuar fazendo por nós e através de nós. Então, que nós não desanimemos diante das provações. E aí vem um
adequada diante da provação e deve ser uma postura de sabedoria e dependência de Deus. Então, quando ele está falando sobre busca pela sabedoria, pedido a Deus pela sabedoria, nós devemos entender que o contexto de sofrimento e de provação está incluso. Porque, falando a verdade, quando nós somos tentados, quando nós sofremos, quando enfrentamos lutas, é quando nós mais pedimos a Deus por sabedoria. Então, alguns elementos da sabedoria bíblica que está implícito aqui é que a sabedoria é prática. Ela é mais que conhecimento, ela é viver de acordo com Deus, buscando sua orientação em todas as áreas da vida. Está ligada à piedade, está ligada à compreensão de que eu preciso entender as coisas direito, mas eu preciso de um relacionamento com Deus, eu preciso de fé para compreender essas coisas direito. Então a sabedoria não é acúmulo de informação, mas é um relacionamento com Deus que capacita cada um de nós a lidar com o conhecimento. Mas também ela é algo que vem de Deus, a sabedoria não é inata. A gente não nasce sábio ou tolo. Na verdade, todos nós nascemos tolos, mas aí, pela graça de Deus, com o tempo, nós vamos recebendo da parte de Deus, em resposta a orações sinceras, por meio de experiências que nós vivemos e o pecado que vai sendo confrontado, e também o fato de nós nos expormos constantemente à palavra de Deus, são meios pelo qual Deus vai nos dando sabedoria. Ele vai incutindo em nós as compreensões sobre nós, sobre Ele, e nutrindo nosso relacionamento com Ele. Então a sabedoria não é algo que uns têm e outros não têm, ou algo que nós conquistamos pela nossa própria força, pela nossa própria habilidade. Essa sabedoria ela é dada generosamente. Então, quando nós pensamos em pessoas sábias, nos critérios bíblicos, a gente está pensando em gente que foi agraciada por Deus. É gente que provavelmente buscou, pensou, pediu, mas temeu a Deus antes de qualquer coisa. E aí, naturalmente, pediu a Deus, né, que fosse dada essa sabedoria, essa compreensão, essa capacidade para viver as situações. Então, aqui nós temos um elemento específico que é a mentalidade dos deuses de outras culturas que eram caprichosos. Então, ele dava uma coisa, mas cobrava outra. Eles faziam, né, como que barganhas. Ah, você me dá isso e aí eu te dou um poder sobrenatural, alguma coisa assim. E o Deus da Bíblia não, ele fala, eu dou para quem eu quero e quem me buscar, quem se relacionar comigo terá livremente. Mas também a sabedoria não é fruto apenas de um recebimento indiferente, impessoal. Ela é dada por um Deus amoroso. Então ele conhece nossas fraquezas e ele age com amor, mesmo diante de nossas falhas, mesmo sabendo que todo esse processo não vai ser tão rápido e nós vamos crescer através de inúmeros tropeções e tombos. Então, o fato de Deus ser amoroso torna mais belo ainda o desejo dele de nos dar sabedoria por meio do nosso pedido, por meio do nosso relacionamento com ele. O fato de Deus saber que precisamos de sabedoria e nos dar de maneira generosa quando nós nos achegamos a ele, aponta que nós estamos falando de um Deus pessoal, de um Deus que se importa, de um Deus que se relaciona. E tudo isso conduz aquele povo e conduz a todos nós, né, a perceber que para enfrentar tempos difíceis nós precisamos de sabedoria. Então, a vida está difícil, a situação está complicada, o que a gente faz? A gente pede a Deus sabedoria. A gente confia que no meio dos sofrimentos, aquilo que Ele diz é verdade, ao invés daquilo que os nossos olhos veem, ou ao invés daquilo que o jornal diz, ou os especuladores financeiros dizem. Nós não buscamos em gurus, não buscamos em um tipo de revelação outra que não o próprio Deus, que não no nosso relacionamento com Ele.
Então a sabedoria aqui deve ser entendida sempre como o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus e recebemos capacitação da parte dele. E também o objetivo que esse relacionamento tem, que é de obtermos mais, né? Obtermos mais sabedoria. E aqui, no próximo slide, opa! Ponto importante para nós entendermos que esse texto traz muita dúvida, né? É que no versículo 8 ele fala sobre um tipo de pessoa, a pessoa indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. E aí fica aquele questionamento, né? Ué, aquela pessoa que duvida, ela é impelida como uma onda do mar para lá e para cá, essa pessoa não vai receber sabedoria de Deus, então todo tipo de dúvida é ruim, então se eu tiver um tipo de dúvida eu tô lascado. Não. Existem alguns tipos de dúvida que são legítimos, que nos levam para Deus, que nos levam para perto dele. Nem todo tipo de questionamento e dúvida que nós temos é tratado da mesma maneira. Aqui, o que nós precisamos entender, que está no versículo 6, é que não é uma dúvida intelectual, uma dúvida de desconhecimento. Não é assim, Deus, eu não entendo como isso é, então eu tenho algum tipo de dúvida sobre o processo, e aí Deus está nos cancelando, Ele está dando uma dura em nós, falando, você é uma vergonha, você não é crente. Não. Aqui, ele está falando sobre um contraponto à fé. Então, esse tipo de dúvida não é a dúvida intelectual, não sei como funciona, mas é a dúvida de contraponto à fé. É a dúvida que é contrária à fé. Lembrando que fé tem um elemento cognitivo de acreditar em algumas verdades, mas a fé pressupõe um relacionamento. Eu acredito no Deus que diz isso. Antes de acreditar no fato em si, eu tenho um relacionamento com esse Deus. Então, essa dúvida ela está ligada a uma falta de crença, a um desconfiar de Deus, ter um conflito de lealdades. Então, a gente tem Mateus 6,24 aí, que diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Está percebendo que não é uma mera dúvida? É uma questão de lealdade, é uma questão de ter o coração voltado para um lado ou para outro. Então, o coração voltado para Deus, ele vai buscar em Deus a compreensão para todos os desafios. Ele vai buscar entender, não vai ser fácil, não é automático, não é mágica. Por outro lado, existem pessoas que são incrédulas e elas não confiam em Deus. E elas pegam todo tipo de desculpa para falar, não, mas comigo é diferente, porque eu preciso de um remedinho, porque eu preciso de alguém que faça algo para mim, porque eu preciso de um sinal de Deus, porque eu preciso de um arrepio, eu preciso de uma experiência. Essa pessoa está colocando desculpas para falar, eu não acredito em Deus, eu não acredito na palavra de Deus. Eu não acredito simplesmente em Deus. Eu preciso de outras coisas. E esse tipo de gente que vai meio que colocando Deus à prova, ela está exercitando o contrário da fé. E isso é rejeitado pelo Senhor. Então, assim como nós não podemos nos dedicar totalmente a ter dois donos, nos dedicar totalmente a duas pessoas, é impossível essa dedicação também a confiar em Deus e desconfiar que Ele de fato se preocupa, cuida de você, de que Ele de fato te ama. E um ponto que é talvez para nós, um pouco mais polêmico aí, são os cristãos pobres. O que está acontecendo? Ele está tratando aqui sobre a riqueza. E nós vamos perceber que a pobreza nunca é, no Novo Testamento, tratada como necessariamente uma culpa por você estar cometendo um pecado. Então, os apóstolos, Jesus,
Os evangelhos falam que Jesus não tinha onde deitar a cabeça, ele não tinha bens, não tinha casa. Os apóstolos que passam necessidades e várias outras pessoas também que passam necessidades apontam para nós uma realidade que talvez fosse comum ali, a escassez. E nós hoje temos a tendência de achar aquele que tem mais, ele é mais abençoado, ele é rico porque ele é bom, ele é rico porque ele conseguiu conquistar e ponto. E não é exatamente assim. Existem pessoas que trabalharam duro, que administraram bem, e a gente precisa colocar Deus nessa equação. Então, todo mundo que trabalhar duro, administrar bem, vai ser igual? Não, não é simples assim. Existem pessoas que trabalham muito e que administram mal. Existem pessoas que administram bem, mas ganham pouco. E existem outros que administram bem, trabalham muito e Deus os abençoa com bens. Então, aqui, o Grant Osborne, ele tem um comentário bastante incisivo. Ele está contrastando ali naquele contexto o pobre e o rico. Então os ricos, eles não passam por algumas provações que os pobres passam. Então a sua riqueza elimina naturalmente qualquer sentimento de necessidade ou aquele compromisso com Deus por todas as coisas que leva a uma dependência total de Deus. Então, ele é mais tentado ao quê? A ter uma dependência das coisas do mundo. Por quê? Porque ele sabe que se ele trabalhar mais, se ele guardar, se ele investir, ele vai conseguir ter o melhor dessa terra, vai ter o melhor do mundo. E é muito comum que algumas pessoas se iludam achando que merecem aquilo que elas têm. Porque não, eu trabalhei mesmo e tal. E isso mata aquela gratidão que as pessoas mais pobres e às vezes até vista como ingênuas, como bobinhas têm de agradecer a Deus por tudo. Então aqui o Tiago enfatiza que as pessoas, elas não são superiores ou mais ou menos amadas por Deus, porque elas herdaram ou construíram riqueza, mas muitos de nós, quando temos alguma coisa, algum cargo, algum bem, alguma posição, nós agimos como se fosse isso. Não, nós merecemos, nós somos melhores, nós somos aquilo que temos. E isso era um problema. Por quê? Porque ao mesmo tempo que alguns cristãos eram tentados a pensar assim, outros estavam sendo desviados, vamos dizer assim, do foco da compreensão bíblica, porque eles estavam vivendo nessa dinâmica. E eles estavam pegando as bênçãos de Deus e transformando essas bênçãos de Deus em maldição para a sua própria vida. É uma história bem comum que eu sempre conto, né, que eu acho que cabe aqui, que é aquela pessoa que vem de uma família pobre e aí ele tem uma vida toda bagunçada e aí ele começa a trabalhar, começa a se organizar, é convertido e aí para de gastar dinheiro com besteira, começa a ser generoso, começa a construir relacionamentos melhores, empreende ou, né, ganha promoções aí. E aí você pensa nesse casal, nessa pessoa, ela casa, ela cresce, ela vai construindo bem, patrimônio, e o sonho dela é ter um carrinho, ela compra o carro. Aí depois o sonho dela é ter uma chácara, ou ter um rancho, ou uma fazenda, alguma coisa do tipo. E aí essa pessoa conquista isso. E aí toda aquela dedicação a Deus, todo aquele esforço se torna um problema. Porque aquele tempo que ela se dedicou e orou se torna, na verdade, algo irrelevante para ela hoje. Por quê? Porque agora que ela já conquistou esse bem, ela não precisa mais de Deus. A pessoa que falava, não, quando eu tiver minha casa, ela vai ser grande para eu receber gente, para eu servir a igreja e tal, daqui a pouco ela está com dó de sujar o chão. E ela também não tem relacionamentos. Aquele que tem o rancho, tem a casa, tá todo final de semana fora. E aquele bem se tornou um empecilho. Então, a frase do C.S. Lewis aqui, que está nesse próximo slide,
carta daquela mulher dizendo: cuidado com seus pensamentos em relação a isso. Em nenhum lugar no meu Novo Testamento eu vejo o dinheiro descrito como uma bênção. Na verdade, Jesus diz algo completamente diferente. Ele fala sobre o engano das riquezas. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, ele tinha uma compreensão de que não é uma espécie de teologia da prosperidade. O Novo Testamento, de fato, não encoraja ninguém a ser rico. O Novo Testamento não fala que os ricos estão numa melhor situação. E aí talvez você deve pensar em alguns textos do Antigo e aquilo estava relacionado a um povo, a uma promessa, a uma sociedade específica. E lá, receber bênçãos materiais significava ter a presença de Deus. Agora, no Novo Testamento não há indício disso. Então lá a gente está falando de um povo, a gente está falando de uma linhagem, né, da descendência de Abraão, e a gente está falando de uma estrutura social, no qual aquele povo era abençoado por Deus e tinha privilégios. Porém, no Novo Testamento, Jesus ele traz uma conotação bem mais negativa da riqueza. Por quê? Porque ele contrasta com a realidade que também nós vemos. Como é fácil para as pessoas que mais têm coisas, mais se distraírem, mais se prenderem a coisas que vão ficar quando ele voltar, as coisas da terra. Então, quando pessoas pobres estão diante de desafios ou de catástrofes, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a única esperança delas não é elas mesmas. Não é a inteligência, não é o bom negócio, não é como elas são boas em fazer dinheiro. A única esperança delas é a misericórdia de gente estranha. Ou aqueles que creem, a misericórdia de Deus. Um Deus invisível. E quando todas as esperanças terrenas saem, que nós vemos aquilo que de fato cremos. E ele continua a colocação dele. Cristo diz que é quase impossível para um homem rico entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 24. O que você chama de bênção tem um poder muito maior para destruir. Na verdade, eu preciso te dar esse dinheiro, ou ele provavelmente me destruiria. Não olhe para homens com recursos, vendo nisso a prova de serem abençoados. Provavelmente, isto é a marca de sua maldição eterna. E isso, a gente precisa trabalhar isso aqui, né? Mas ele não está querendo dizer todo rico vai para o inferno. Não. Mas quando a gente reduz a bênção de Deus à riqueza e a maior parte do mundo não é rica, aí a gente está querendo dizer a maior parte das pessoas do mundo são infiéis? Ué, peraí. Nós conhecemos pessoas fiéis que nunca chegaram e não chegarão à riqueza. Ah, então toda pessoa rica vai para o inferno porque ela ama o dinheiro. Não. Mas muitos dos ricos colocam, e nós temos experiência, você já deve ter tido e tal, em literatura, em filme, em novela, em teatro, de que a pessoa rica ela é soberba, ela é arrogante, ela humilha os outros. E quando Jesus fala sobre ser difícil para o rico ser salvo, ele está falando justamente disso. Somente uma obra sobrenatural no coração pode fazer com que os ricos não amem ao dinheiro tendo-o. Só que qual que é o desafio do pobre? O desafio do pobre é amar ao dinheiro não tendo ele. É colocar a esperança no fato de que quando tiver, aí sim será completo e feliz. Por isso que é dito, né, pelo apóstolo Paulo, de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Ele não está querendo dizer, o primeiro pecado no mundo foi cometido porque Adão e Eva amaram o dinheiro. Não, mas ele está dizendo numa condição social específica, que entre o que eles viveram e nós vivemos é razoavelmente parecido. Você trabalha, ganha, tem possibilidade de ascensão social. E para muitos, o dinheiro era a esperança, o dinheiro era a garantia, o dinheiro era a estabilidade. Então, amar ao dinheiro significa não amar plenamente a Deus. Então, o amor ao dinheiro e o problema de tê-lo ou de não tê-lo, ele está muito mais ligado ao coração e a como a pessoa lida com ele. Fato é que todas as pessoas com condição social que nós vemos na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, eram abençoadas pela generosidade. Nós temos 2 Coríntios capítulo 8 e 9, 1 Coríntios capítulo 16 também, ali no comecinho vai falar sobre oferta, mas nós temos 2 Coríntios 8 e 9, que fala sobre semear com abundância, com generosidade, semear na vida dos outros, por causa do Evangelho. Então, quem mais tem, precisa de uma vacina, que é contribuir mais, ser mais generoso, se desapegar mais daquilo que tem. Não viver frustrado, como se o dinheiro fosse uma maldição. Ele não é. Mas não se apegar a ele como se ele fosse a identidade. E, irmãos, é importante que a gente entenda que o dinheiro que todos nós hoje, que nos consideramos pobre, classe média, e principalmente os mais ricos, tudo que nós temos hoje de privilégio, de acesso, de tecnologia, de saúde, de saneamento básico, é muito mais do que reis daquela época tinham. Reis daquela época não tinham ar-condicionado em casa. Muita gente morria por desinteria, por falta de escovar os dentes. Nós temos geladeira, fogão, micro-ondas, celular, nós temos entretenimento. A gente consegue hoje gravar, talvez você está vendo ou ouvindo isso na academia, caminhando, do seu celular. Antigamente você tinha que ir para as grandes escolas para ouvir os grandes mestres. Então, os privilégios que nós temos hoje, muito provavelmente colocariam todos nós, pensando a nível de Nova Aliança, pensando a nível de alunos da classe e na categoria de ricos. Então, eu estou construindo uma visão aqui que ela respeita o texto, mas ela é abrangente também. Por quê? Porque aos olhos de Tiago, considerando o critério daquela época e hoje, todos nós somos os ricos. Então, todos nós temos que vigiar o nosso coração. Então, todos nós corremos o risco de amar as coisas, tendo muito ou tendo pouco. Mas, via de regra, todos nós temos algumas coisas. Poucos de nós sabem o que é a miséria absoluta, o que é o não ter absoluto. E aqui, quando ele fala de miséria, ele falou de pessoas que fugiram em perseguição e às vezes não tinham um pé de meia, não tinham nada. E chegaram em um lugar com as suas famílias com a mão na frente e outra atrás. Então hoje nós temos que tomar cuidado para não considerar os ricos, quem tem mais que eu é o rico, é o mal. Porque pelo critério bíblico, nós hoje, classe média, temos muito mais do que muitos reis tiveram na história do mundo. E nós todos, eu e você que estamos vendo isso, nós precisamos cuidar do nosso coração pelo fato de que o consumismo ele é um pecado que ronda todos nós. Ter pelo mostrar, ter pelo provar. Se você pode ser satisfeito com um bem que custa 10 mil, você quer o de 30, porque você quer que todo mundo te veja como alguém que tem 30. E na história da igreja nós temos muitas pessoas que, tendo bens, doavam muito e tinham uma vida mais simples. Não era uma vida miserável e desproporcional, mas era uma vida mais simples. Não vou viver no lugar melhor que eu possa, não vou ter o melhor carro possível, não vou gastar todo o meu dinheiro com viagens e lazer,
para que eu tenha uma vida mais simples, para que eu possa abençoar quem precisa, para que eu possa ser generoso e para que eu possa ter comunhão com aqueles que têm menos. E uma lição muito prática, se você tem mais e você vai perceber isso, perceba se os restaurantes que você vai, os lugares para onde você viaja e os contextos que você está, o maior número de pessoas ao seu redor da igreja, do ministério do GP, consegue te acompanhar. Se quase ninguém ou ninguém consegue te acompanhar, talvez você deva se acomodar às pessoas. Não é falar, eu pago para todo mundo estar comigo só. Não é disso que eu estou falando. Mas você ter a sensibilidade de falar, tem o restaurante A, mas eu posso comer no restaurante B, e aí o meu irmão se esforça um pouquinho, eu abaixo um pouquinho e a gente tem comunhão e tá junto. Eu só como filé mignon, mas eu estou disposto a comer coxão duro com os meus irmãos. Eu só vou em lugar tal, mas eu estou disposto a com os meus irmãos estar no lugar tal abaixo. E aqueles que têm menos, não se ressentirem, não invejarem. Então essa questão do dinheiro, ela tem potencial para destruir a comunidade. Por quê? Porque se nós acharmos que merecemos porque temos um pouco mais, nós estaremos errados e perdendo foco. Mas se nós acharmos que não temos e que quando formos bons o bastante, aí Deus vai dar, a gente vai estar errado também. E eu gosto de um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, que vai falar um pouco sobre as riquezas também. Ele vai ajudar muito a gente a entender essa questão da riqueza. Então fica para você aí, né? 1 Timóteo, capítulo 6. E ele vai falar que a piedade com contentamento, com satisfação, traz muito lucro. E olha o que ele diz, 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha o critério bíblico. Tendo sustento, alimentação, e com que nos vestir, estejamos contentes. Você é rico, eu sou também, olhando esse critério. Tendo sustento, comida, teto e roupa. Mais do que isso, são luxos. Não são necessidades existenciais. E olha o que Paulo continua dizendo. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, não está falando que todos, e não está falando de quem alcançou, ele está falando de quem almeja alcançar e abre mão de tudo que é valor para isso. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O anseio pela riqueza, ele destrói a alma, porque ele te coloca numa situação muito desafiadora, onde você não consegue estar contente, porque você quer mais, e se você conseguiu mais, você quer mais, e todos nós temos a semente desse pecado no nosso coração. Mas a gente tem orientações também do apóstolo na continuação desse capítulo. Lá no versículo 17, ele diz assim, de 1 Timóteo 6, exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos. Ele critica o que deseja ficar rico. E agora ele está exortando quem já é rico. Ou seja, há ricos, há pessoas que têm bens, que podem ser fiéis a Deus. Ouvindo o que ele tem a dizer. Que os ricos deste mundo não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Deus dá dinheiro para o nosso prazer? Sim. É como se fosse uma obrigação dele realizar todos os meus sonhos, viagens e gostos? Não. Tendo o que comer, tendo sustento, tendo com o que vestir, que sejamos gratos. Ele nos dá mais que isso? Dá. Glória a Ele por isso. Ele não está devendo nada para ninguém.
Agora, o que ele diz mais? Além dele nos suprir amplamente para o nosso prazer, no versículo 18 ele diz: que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Ele critica os que querem ficar ricos e são insensatos, mas ele aponta que há ricos que pela generosidade, pela sensibilidade, por colocar a sua esperança em Deus, serão frutíferos, farão boas obras, e aí sim eles têm essa esperança da vida eterna. Então que nós vigiemos os nossos corações, que nós paremos de nos ver como miseráveis, vítimas, pessoas que não andam, que nós nos capacitemos intelectualmente, que nós empreendamos, que nós busquemos ganhar mais, mas que o nosso desejo primário não seja ganhar mais porque a riqueza vai me tornar feliz, porque ela não vai te tornar feliz. Mas a riqueza é um meio pelo qual você pode servir a Deus, servir a sua família, servir a sociedade e se alegrar nele por causa disso e cuidar daqueles que precisam. E a nossa próxima aula vai tratar da perspectiva de que o verdadeiro cristianismo, ele contempla as obras. Ele não é algo somente da cabeça, mas ele é algo que vira atitude, é algo de boas obras, é algo que transforma o coração e que gera resultado prático, gera resultado concreto nas nossas vidas. Bom, essa foi a aula que eu prometi. Vocês pediram, eu espero que vocês assistam e se tiverem dúvidas, questionamentos, contribuições, eu estou à disposição para ouvir vocês, para a gente crescer junto. Então, hoje é dia 13 de maio, eu vou tentar colocar essa aula no YouTube já hoje, colocar no grupo. Se eu não conseguir amanhã, isso vai acontecer com certeza, a não ser que Deus me impeça mesmo. E no próximo final de semana, nós teremos a aula com a Laís, que vai ser essa aula 2, Laís Passinho, que é o dia 19 de maio. Leia esse trecho de Tiago 1, de 19 até 2, versículo 6, faça suas anotações, estude, enfim, se prepare para participar dessa aula e convide algum irmão da igreja que você está sentindo falta no CCB. Deus te abençoe, que você seja edificado pela palavra de Deus e é um privilégio servir vocês. Vamos orar? Senhor, abençoa os meus irmãos que assistirem esse vídeo. Obrigado pela tua palavra e por sermos teu povo. Obrigado porque o Senhor nos ama. Nos abençoa, Deus, para que sejamos fiéis, frutíferos e felizes no Senhor. Arranca o amor ao dinheiro dos nossos corações e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.